Bem, olá a todos, vamos para mais uma aula, dessa vez para tratarmos sobre os tipos de inconstitucionalidade. Nós vamos dar um passeio e vamos tratar sobre os tipos, as possibilidades que circundam a inconstitucionalidade. Na aula passada nós começamos a estudar sobre controle de constitucionalidade, o porquê ele existe, porque é tão importante se proteger a Constituição Federal. E essa ideia aí de ter uma lei suprema, uma lei acima dos três poderes, para controlá-los, para que eles não fiquem, para que o país não fique à mercê de um poder ser superior ao outro, não tem nenhum tipo de freio. Nós temos uma das primeiras possibilidades, que é a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão, ou seja, duas possibilidades. A inconstitucionalidade por ação também é chamada de positiva ou por atuação. Tá? É uma incompatibilidade vertical dos atos, ou seja, nós temos ali os atos numa escala vertical, atos do poder público com a Constituição acima e os atos que estão abaixo. Então, um desses atos, uma dessas atitudes, fere numa direção, no sentido vertical, a própria Constituição Federal. E temos, no contrário, uma inconstitucionalidade por omissão. Essa decorre de uma inércia, ou seja, há uma inércia legislativa em regulamentar uma norma e torná-la constitucional, ou seja, existe uma norma de eficácia limitada, são normas que estão na Constituição Federal, mas você não pode aplicá-las porque elas precisam de uma norma regulamentadora. Um exemplo disso é o adicional de penosidade. O adicional de penosidade é previsto na Constituição Federal, junto com o adicional de periculosidade e adicional de insalubridade, só que ele não é aplicado às profissões porque não existe uma norma que regulamenta. Tá? Ele está previsto na Constituição Federal, mas você não consegue ter direito ao adicional de penosidade, somente algumas funções, mas são funções públicas, quem trabalha em fronteiras ou quem trabalha em ilhas desertas, faróis, etc., ganha esse adicional de penosidade, mas por conta de um regulamento muito restrito. Mas a Constituição Federal prevê esse adicional de penosidade, mas os trabalhadores não conseguem desfrutar, quando eu falo em trabalhadores, regra geral, porque falta justamente uma norma regulamentadora. Temos uma norma regulamentadora por adicional de insalubridade, temos uma norma regulamentadora por adicional de periculosidade, que são os textos que estão na CLT e as próprias NRs do Ministério Público do Trabalho, mas você não tem adicional de penosidade. É um exemplo de uma norma de eficácia limitada. Outra norma de eficácia limitada é o imposto sobre grandes fortunas. Ele está previsto na Constituição Federal, mas precisa de uma lei complementar para que ele possa ser colocado em prática. Então, até hoje, esse projeto se arrasta no Congresso e não vai para frente. Está previsto na Constituição Federal o imposto para grandes fortunas, mas precisa de uma lei específica para que se coloque em prática. E aí, são exemplos de inércias do Poder Legislativo. E aí, Canutilho é bem claro quando ele diz que, enquanto a inconstitucionalidade por ação pressupõe a existência de uma norma inconstitucional que está abaixo, a inconstitucionalidade por omissão pressupõe a violação da lei constitucional, ou seja, o silêncio legislativo viola a própria Constituição Federal. Tá? E a inconstitucionalidade por ação ou por atuação, ela pode se dar de maneira formal e de maneira material. Também pode se dar de uma terceira forma, tá? Que vem como vício do decoro parlamentar e que tem ganhado força aí com vários escândalos que aconteceram durante a política. Então, temos aí o ponto de vista quanto à sua formalidade, à sua materialidade e também nessa terceira forma a gente poderia colocar algo mais pessoal do legislador, ou seja, um vício da sua vontade. Ele praticou o ato legislativo, porém viciado, ou seja, a sua vontade não foi de legislar, e sim de, a gente viu, nós vimos o que aconteceu, utilizar do processo legislativo para enriquecimento ilícito. E aí nós temos essas três formas de inconstitucionalidade, sendo que a terceira é uma forma muito subjetiva, mas comuns são a letra A e a letra B, que é a inconstitucionalidade por ação formal e a inconstitucionalidade por ação material, ou seja, quanto à sua forma, quanto ao seu procedimento e quanto ao seu conteúdo, quanto à sua materialidade, ou seja, vício formal e vício material. E aí a doutrina
tem distinguido essas expressões, tá? Para inconstitucionalidade, separando formalidade com materialidade. E o que seria isso? Na medida que o vício formal decorre de uma afronta ao processo legislativo, ou seja, existem alguns procedimentos legislativos que precisam de um quórum mínimo, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado. Então, algumas legislações precisam de um momento oportuno para ser votada, como os orçamentos, eles têm prazo para iniciar e prazo para terminar a sua votação, as leis orçamentárias. E quando você fere esse procedimento que a própria Constituição estabelece, você está diante de um vício formal, ou seja, você afrontou a sua formalidade, as suas regras, ao devido processo que esta lei deveria passar. Mas tem um vício material. No vício material, na inconstitucionalidade por vício material, o que está inconstitucional é o conteúdo em si. O que está escrito ali, aquela substância, o extrato, aquele texto, ele observou às vezes, né? Observou todo o procedimento formal, mas encontrou um erro no seu conteúdo. É o texto da lei, é o texto do ato que está contra a Constituição Federal. Essa inconstitucionalidade formal, também chamada de vício formal, conhecida como nomodinâmica, é quando a lei infraconstitucional, né, viola algum vício com sua forma, ou seja, na sua formação, o processo de formação está privado de vício. Às vezes não cabe ao poder competente fazer aquilo, ele faz, por exemplo, quando o presidente da República edita por decreto algo que não lhe era de sua competência, ele não poderia fazê-lo, ou uma medida provisória em algo que não pode, você não pode editar todas as matérias possíveis através de uma medida provisória. A própria Constituição Federal, ela limita a medida provisória. Então, quando você faz isso, está diante de um vício formal, ou seja, incide sobre o ato normativo enquanto, independente do seu conteúdo, você não está analisando o conteúdo no vício formal. Você não está analisando o texto legal que está ali, mas você está analisando o procedimento, a forma quanto ao seu ato, ao seu vício, à sua formalidade, o seu processo de formação. Então, a gente pode falar em inconstitucionalidade formal orgânica. É a inconstitucionalidade formal propriamente dita, tá? Viola pressupostos objetivos do ato, ou seja, não observou, tá, todas as regras judiciais, legislativas para que possa existir. Ou seja, a inconstitucionalidade formal orgânica é a inobservância da competência legislativa para se elaborar aquele ato. Ou seja, não era o poder municipal fazer isso, não era o legislativo estadual fazê-lo, não era. Então, quando eles tomam à frente de algo que eles não são competentes para fazê-lo, eles estão diante de uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque todo o processo legislativo, sua boa parte, né, salvo as regras dos regimentos internos de cada casa, eles estão estipulados na própria Constituição Federal. Então, se você quebra essa ordem, você desobedece esses critérios que estão na própria Constituição Federal, você está praticamente fazendo um ato inconstitucional. Né? Um exemplo, o STF entende inconstitucional lei municipal que discipline o uso de cinto de segurança. Por quê? Porque não é competência do município. As regras de trânsito são competência da União. Tá? Trânsito e transporte. Outro exemplo, que o STF já analisou, esse que eu vou passar para vocês, a seguinte emenda. Ação direta de constitucionalidade, lei estadual que regula obrigações relativas aos serviços de assistência médica hospitalar regidos por contratos de natureza privada, universalizando a cobertura das doenças. Aí fala, Lei de 97, Estado de Pernambuco. Vício formal, competência privativa da União para legislar sobre direito civil. Ou seja, você não analisou nesta lei o seu conteúdo. Você não analisou nesta lei os seus dispositivos. Você analisou, você julgou ela como inconstitucional porque ela não observou as suas regras, ou seja, foi editada por um poder que não é competente para isso. Tá? Eles não são competentes para isso. Então, senhores, outros precedentes aí
uma inconstitucionalidade formal orgânica, é o resto daquele julgado. Inconstitucionalidade formal propriamente dita. Na inconstitucionalidade formal propriamente dita, é quando você não observa o devido processo legislativo. Como assim? Digamos que a competência era do Congresso. O Congresso é que faz. Ótimo, até aí tudo bem. Você pulou a etapa da formalidade orgânica, mas ele precisava de um quórum mínimo. Não foi observado. Aí você esbarra, tá, numa inconstitucionalidade formal, ou seja, existe o vício formal subjetivo, tá? É na sua fase iniciativa. Por exemplo, algumas leis são exclusivas e reservadas ao presidente da República fixar ou modificar através de decreto, fixar ou modificar os efetivos das Forças Armadas, tá? E aí, senhores, quando você praticamente acaba atropelando isso, você está diante de uma inconstitucionalidade formal, tá? Ó, e digamos, o senhor presidente da República é o único responsável por deflagrar, dar início ao processo legislativo da referida matéria. Tá? Privatização, ele é nisso. Tá? Aí, se você vê um deputado federal dando início, aí estaremos diante de um vício formal subjetivo insanável. E se essa lei for para frente, ela vai ser considerada inconstitucional desde a sua origem. Por quê? Porque a pessoa que deu início àquele processo legislativo não era competente para isso. E o vício formal objetivo? O vício formal objetivo é verificado nas demais fases do processo, tá? Quando uma lei complementar é votada com quórum de maioria relativa, tem que ser um quórum específico. Então veja que o vício formal ele pode se dividir em subjetivo, ou seja, da pessoa que dá início ao processo legislativo, e pode ser no ponto objetivo, ou seja, não observou os procedimentos. Ah, precisa de um quórum mínimo? Não foi observado? Precisa ser votada na primeira sessão, na segunda sessão? Precisa ser votada em duas sessões, na Câmara, no Senado? Aí você está diante de um vício formal contra a sua técnica, de forma objetiva. Okay? Existe um vício formal objetivo na medida em que a lei complementar, a própria Constituição Federal, deveria ter sido aprovada por maioria absoluta. E se você tem uma maioria simples aprovando uma lei complementar, você está de frente com o que está na própria Constituição Federal. Outro exemplo, tá, também seria uma PEC votada com um quórum diferente do previsto no artigo 60. Ou seja, uma PEC precisa de 3/5 em cada casa e em 2 turnos de votação. Se você não observar isso, está diante de uma inconstitucionalidade formal objetiva. Se isso ocorrer, a emenda promulgada perecerá de vício formal, objeto de sua inconstitucionalidade. Outra hipótese é a violação ao princípio do que chamamos bicameralismo federativo, ou seja, passar pelas duas casas do Congresso Nacional. Digamos que a lei passe somente na Câmara e siga para a sanção ou veto do presidente da República. Ela é inconstitucional porque ela não passou pela outra casa, como a própria Constituição prevê. Senhores, se eventualmente um projeto de lei for modificado em sua substância pela casa revisora, terá a emenda de voltar para a análise da casa que iniciou o projeto. Se não voltar, vício formal objetivo. Bom, temos a denominada emenda de redação, ou seja, a casa revisora, no caso, se a lei veio da Câmara, a revisora é o Senado, se veio do Senado, a revisora é a Câmara. Tá? Mas desde que não signifique mudança ou modificação substancial no texto. Tá? Se isso ocorrer, terá de voltar para a análise da outra casa, sob pena de se configurar vício formal. Então, todas esses pormenores, essas características, se forem violadas, poderão ensejar inconstitucionalidade formal. Tá? E hoje, senhores, segundo Canotilho, põe seriamente em dúvida certos elementos tradicionalmente, tá, não rendentes no processo legislativo, não poderão ocasionar vício de constitucionalidade. Não é todo vício que gera a inconstitucionalidade de uma norma. Tá? Você tem que analisar. Existem os pressupostos constitucionais, os pressupostos legais que deverão ser observados, porque eles são elementos
determinante, tá, do processo legislativo. Os outros vícios podem ser sanados. Falta a assinatura de alguém, volta se assina, por exemplo. Mas algumas, como competência, não tem como você corrigir. Tá? Por exemplo, audiências obrigatórias, participações obrigatórias, são elementos externos. A falta gera inconstitucionalidade formal, já que os pressupostos exigem aquele elemento. Então, vejam se o elemento em questão que foi violado é uma exigência legal, aí você poderá estar diante de uma inconstitucionalidade. Um exemplo, a edição de uma medida provisória sem observância dos requisitos de relevância e urgência. Soltar uma medida provisória só por soltar. Aí você pode ter uma inconstitucionalidade formal do ato normativo na sua objetividade. Como assim objetividade? O presidente ele era competente para editar a medida provisória? Sim. A matéria era de medida provisória? Sim. O momento era relevância e urgência? Não. Então você está diante de uma inconstitucionalidade objetiva formal. Ou seja, você tem o subjetivismo, você tem a competência, você tem a matéria, você tem o conteúdo, mas o momento você não tem. Ou seja, a formalidade você não possuía. Outro exemplo, lei estadual dispondo sobre a criação de um novo município, ainda que regulamente vedada e sancionada, mas sem observar o pressuposto referido, estará maculada por inafastável vício de inconstitucionalidade formal. Sabe que cabe à União fazer isso. Outro exemplo, não, isso aqui é continuando julgado, na qual se discutia a constitucionalidade da lei baiana, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, sem a total observância dos pressupostos fixados na própria Constituição Federal. Esse é o resto da emenda. E o plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, mas não pronunciou a nulidade do ato, mantendo-se a vigência por mais 24 meses, ou seja, da existência do município. Porque senão ia ser um prejuízo muito grande, né? Porque praticamente desfazer tudo aquilo que já tinha sido feito. Ok. Satisfeito o vício formal, tem um outro que é o vício material, ou esse aqui é o vício quanto ao seu conteúdo, à sua substancialidade, tá? Diz respeito à matéria, ao conteúdo do ato normativo. É aquele ato normativo que afronta o princípio da lei maior, e aí tem que ser declarado inconstitucional, ou seja, seu texto afronta. Aqui, nesse caso, a gente não analisa o procedimento, a gente vai analisar o conteúdo. É o conteúdo que importa. Tá? Conteúdo é que importa. Por exemplo, uma lei que na sua matéria traz ali discriminação. Não é? Ela discrimina, ela acaba excluindo um certo grupo. E aí você tem a matéria dela é inconstitucionalidade. É inconstitucional. Por exemplo, a inconstitucionalidade material expressa uma incompatibilidade de conteúdo, ou seja, o que está ali descrito vai contrário ao que está na Constituição Federal. É um confronto de regras. É um confronto de regras. Uma regra diz uma coisa e outra regra diz outra. Tá? E vários exemplos, né? Fixação de remuneração, diferenciação entre homens e mulheres, preconceito com pessoas de alguma ideia de racismo, de uma segregação, enfim. Tá? Uma lei que restringe ilegalmente a participação de candidatos em um concurso público em razão do sexo ou da idade, enfim. Você não pode se você for do sexo feminino, masculino, e vai. Tá? Ou seja, dispositivos que estão em desencontro, desarmonia com a própria Constituição Federal. E aí nós temos que fazer o controle disso. O controle material de constitucionalidade pode ter um parâmetro em normas constitucionais, normas de organização, normas de definição, normas de conduta, por exemplo, e isso aí você tem que ter controle, que o próprio Barroso afirma. Tá? E a inconstitucionalidade material, também conhecida como nomoestática, outra nomodinâmica, essa é nomostática.
Uma lei pode padecer somente de vício formal? Pode. Somente de vício material? Pode também. E ela pode ser uma aberração. Como assim uma aberração? É duplamente inconstitucional, tanto na sua formalidade quanto na sua materialidade. Uma lei pode conseguir essa façanha, não é tão difícil. Lembre-se que são pessoas que elaboram os projetos de lei, não são máquinas. Então, ela pode sim ter um vício na sua formalidade e um vício na sua materialidade, duplamente inconstitucional. E aí nós temos o terceiro, que é algo que está surgindo na doutrina, que é o vício do decoro parlamentar. Perdão. É uma novidade nas doutrinas, nem todos os livros trazem essa forma de imunidade, ou desculpa, de inconstitucionalidade, que é justamente o vício do decoro parlamentar. Tá? E muito se falou sobre a história do mensalão, do mensalinho, para deputados votarem de acordo com o governo, em certo sentido, para favorecer outros A e B. E aí, as CPIs investigaram, a justiça apurou e está apurando até hoje ainda ocorre esse tipo de prática, tá? Provados fatos, os culpados deverão sofrer sanções de ordem criminal e administrativa. Tudo bem, mas fica uma pergunta no ar. Os dispositivos que foram votados e apreciados com interesses escusos, com pagamento de propina. E aí, senhores, uma vez comprovada a existência de compra de votos, haveria uma mácula, um ferimento no processo legislativo, porque emendou-se a Constituição através de compra de votos, ou seja, teve um interesse não legislativo, mas teve um interesse pecuniário. E aí se pergunta, isso é suficiente para reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei, provar que aquele grupo de deputados ou senadores participou da votação exigindo um valor em troca para votar aquele projeto? E, senhores, esse vício de decoro parlamentar, já que diz que no termos do próprio artigo 55, parágrafo 1º, diz que é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao membro do Congresso Nacional, tá? Ou a percepção de vantagens indevidas. E, senhores, no julgamento, tá? 470, conhecido como mensalão, ficou demonstrado o esquema de corrupção para a compra de apoio político. Nem muito Joaquim Barbosa, se não me engano, Joaquim Barbosa, não me lembro mais o nome dele em pé, porque ele tinha problemas da coluna, lendo aquele imenso relatório do Ministério Público com relação ao mensalão e outras questões. E os ministros deram sua opinião. Rosa Weber, por exemplo, disse que houve, sem dúvida, um conluio para a compra de apoio de deputados federais, não todos, não tinha como comprar todo o Congresso, mas se compra a maioria, para as votações a favor do governo na Câmara dos Deputados. E aí, diante do julgamento dessa citada ação, a Associação dos Delegados da Polícia do Brasil e a Confederação do Serviço Público do Brasil e o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, ajuizaram uma ação de inconstitucionalidade no STF, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da reforma da Previdência, a justa PEC, de 2003 e 2005, alegando aprovação mediante compra de votos de parlamentares liderados por réus condenados no mensalão, qual seja por nós denominados vício de decoro parlamentar. Essa tese foi admitida pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer na presente ação direta de inconstitucionalidade, e lá eles declararam vício na formação da vontade do procedimento legislativo. E aí é uma violação aos princípios democráticos e do devido processo legislativo, claro, implicando, obviamente, a inconstitucionalidade desse ato normativo. O Ministério Público Federal, nessa época, se posicionou pela improcedência, tá, da ADI. E aí ele dizia, no seu parecer, por exemplo, foram condenados 7 parlamentares em razão da sua participação no esquema de compra e venda de votos de apoio político que ficou conhecido como mensalão. Aí não se pode presumir, sem que tenha havido a respectiva condenação judicial, que outros parlamentares foram beneficiados pelo esquema e, em troca, venderam seus votos para aprovação da PEC 2041-2003 e 47-2005. Assim mesmo, com a desconsideração dos votos dos 7 deputados condenados, 2 últimos
Os 2 turnos de votação das emendas constitucionais superam o quórum qualificado exigido pela Constituição Federal. Ou seja, o Ministério Público Federal entendeu que, mesmo tirando o voto dos 7 que foram condenados, conseguiria alcançar o objetivo que era a aprovação das PECs. Só que nós sabemos que o apoio comprado, quando alguém compra um apoio do Poder Legislativo para a votação de algo, não é só aqueles votos que você está comprando. Você está comprando o poder de influência que aquele deputado tem. Ele vai usar esse poder de influência para conseguir mais e mais votos. Não são só 7, mas foi o que se conseguiu provar 7. E aí, senhores, por uma parte da doutrina, comprovado o esquema de compra e venda de votos, nós temos aí, para se conseguir o apoio político, denominado vício do decoro parlamentar, a caracterizar a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, porque maculou a essência do voto e o conceito representativo popular, ou seja, o voto foi comprado. E a terminologia estado de coisa inconstitucional foi utilizada pelo ministro Marco Aurélio no julgamento dessa DPF, tá? A partir da decisão proferida pela Corte Constitucional da Colômbia. Então, vejam que o estado de coisa inconstitucional, tá? Segundo Marco Aurélio, diz que presente quadro de violação massiva e persistente dos direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, e cuja modificação depende de medida abrangente de natureza normativa. Deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisa inconstitucional. Ou seja, nesse outro exemplo, o ministro Marco Aurélio inovou trazendo o estado da coisa inconstitucional, ou seja, uma situação que permanece que viola a Constituição Federal. E aí ele traz o estado de coisa inconstitucional, como, por exemplo, o sistema penitenciário brasileiro. E, senhores, nós temos aqui os momentos em que esse controle, tá, ele é realizado. Deixa eu aparecer aqui. Tá, ele pode ser prévio, tá, ou preventivo. E aí ele pode ser feito pelo parlamentar, pelo legislativo, o próprio parlamentar e a Comissão de Constituição e Justiça pode fazer esse controle prévio, tem que fazer esse controle prévio. Ele pode ser pelo Poder Executivo, quando ele decide pelo veto, ele se perceber que é inconstitucional, ele pode vetar aquela lei. E se passar pelo Legislativo e for votado, passar pelo Executivo e for sancionado, ainda resta ao Poder Judiciário fazer, interpretado por um parlamentar, prender, a gente vai ver isso aqui, não é propriamente uma ação direta de constitucionalidade, mas o judiciário pode barrar aquele processo legislativo, tá? E esse mandato de segurança é interessante porque a sua legitimação exclusiva é do parlamentar. Inclusive, perder a condição de parlamentar causa arquivamento do mandato de segurança. Isso é bem interessante, a gente vai ver lá na frente. E um momento de controle posterior, né? Ou seja, a lei já foi votada, foi colocada em prática, já está lá em vigência, e agora como funciona? Podemos ter um controle político, tá? As cortes ou tribunais constitucionais ou órgãos de natureza política. Podemos ter um controle jurisdicional, e aí, senhores, tá? Pode ser misto, concentrado, a gente vai ver, com exceção do Legislativo, Executivo e órgãos do TCU, tá? CNJ e CNP, cuidado. E um sistema híbrido, tá? Tanto político como jurisdicional. E quais são os momentos em que esse controle é feito? Tá? Como a gente viu no quadro aqui, pode ser prévio ou preventivo, ou seja, antes da lei ser colocada em prática, ou posterior repressivo. A lei já está aí, já está tendo seus efeitos, aí você vem e entra com uma ação de inconstitucionalidade. A classificação, tá? Respeito ao momento em que é realizado o controle. Tá? Antes da lei virar lei, ou depois que a lei já gera seus efeitos, já tem suas potências. Tá? Então, temos o controle prévio ou preventivo e o controle posterior ou repressivo. Depende exatamente do momento em que você o coloca em prática. E aí, senhores, vamos analisar passo a passo
seus efeitos. O controle prévio é realizado durante o processo legislativo, na formação do ato normativo, no momento da apresentação do projeto de lei, tá? A pessoa que analisa se a pessoa teve a competência, se passou pela Comissão de Constituição e Justiça, se teve quórum mínimo, se foi votada no momento oportuno, etc. O controle prévio é realizado também pelo Legislativo. Pode ser feito pelo Executivo e também pode ser feito pelo Poder Judiciário. O Legislativo verifica, através de suas comissões de Constituição e Justiça, as famosas CCJs, se o projeto de lei que vai virar lei contém algum vício, ou seja, passa-se ali análise da CCJ para saber se está tudo de acordo com o processo legislativo, de acordo com a Constituição Federal, e aí, de acordo com o artigo 32, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o controle será realizado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania, também chamada de CCJ. Esse último C de cidadania, não sei o que aconteceu com ele porque não aparece. E aí, senhores, no Senado Federal, o controle será exercido pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, também de acordo com o artigo 31. Cada um tem a sua. Tá? E o plenário das referidas casas também poderá verificar a inconstitucionalidade do projeto de lei, mesmo podendo ser feito durante as votações. Mesmo durante as votações, o Congresso pode dizer, opa, plenário, opa, isso aqui é inconstitucional. Tá? Isso aqui é inconstitucional. Durante a votação. O controle nem sempre se verifica em relação a todos os projetos normativos, aí que é uma incoerência, tá? Como, por exemplo, medida provisória. As MPs não passam por esse procedimento. Elas são mais, digamos assim, específicas e especiais, elas não passam por esse procedimento. Algumas resoluções, regimentos internos, etc., também não passam. Vejam, por exemplo, o artigo do regimento interno do Senado. Dispõe que, em se tratando de inconstitucionalidade parcial, a comissão poderá oferecer emenda e corrigir o vício. O que é bem prático, bem interessante. Entanto, quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer um que está naquele texto, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado. Ou seja, essa comissão, esse parecer, nem sempre é levado a sério. Nem sempre é levado em consideração. Salvo desde que não seja unânime o parecer se houver recurso interposto, ou seja, no mínimo de 1/10 dos seus membros do Senado, manifestando opinião favorável ao seu processamento. E aí, analisando ainda o regimento interno da Câmara dos Deputados, o artigo 54 estabelece que será terminativo o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria. Só que para isso, cabe recurso, você pode recorrer, tá? Você pode recorrer da decisão da Comissão de Constituição e Justiça para o plenário, como parecido com o recurso judicial. Outro exemplo, chefe do executivo aprovado o projeto de lei poderá sancioná-lo, caso concorde ou vetado, ou seja, esse veto ou sanção é antes da lei produzir seus efeitos, claro, óbvio, por isso que ele é considerado controle prévio. E o veto dar-se-á quando o chefe do executivo considerar o projeto de lei inconstitucional ou contrário ao interesse público. O primeiro, quando ele declara que aquela lei é inconstitucional, ele aplica aquilo que chamamos de veto jurídico. Tá? E quando ele diz que a lei é contrária aos interesses públicos, aos interesses da nação, ele simplesmente utiliza o seu poder de veto na sua modalidade política. Então, nós temos o veto jurídico e o veto político. Okay? Vamos avançar. E, senhores, o chefe do executivo, se entender inconstitucional, simplesmente basta ele dar uma canetada e vetar o projeto de lei. Tá? Ou seja, ele também tem o controle da constitucionalidade. Não cabe ao presidente da República, cabe ao STF.
a defesa da Constituição Federal, mas o presidente da República tem poderes para, por exemplo, através de medida provisória, ou desculpa, perdão, tem poderes para, através do seu veto, tá? Declarar, olha, esta lei aqui, ela é inconstitucional, tá? Ela é inconstitucional. E ele simplesmente não aprova, não funciona. Só que ele vai ter que ter um parecer para isso. E aí, senhores, o referido veto, necessariamente nos termos do artigo 66, será apreciado em sessão conjunta na Câmara. Ou seja, o veto dele volta para apreciação em sessão conjunta na Câmara dos Deputados do Senado Federal, em 30 dias. E aí, pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores, pode, em votação ostensiva, pode simplesmente derrubar os vetos do presidente da República. E derrubado o veto, o projeto vai ser enviado ao presidente da República para promulgar na lei no prazo de 48 horas. Se ele não fizer isso em 48 horas, cabe ao presidente do Senado Federal. Tá? Em igual prazo a promulgação, 48 horas para promulgar essa lei. Se ele não promulgar, caberá ao vice-presidente do Senado Federal. Ou seja, a lei, uma vez votada, ela segue para sanção, e aí lá o presidente da República simplesmente, digamos assim, se recusar e ficar silente com relação a isso, temos uma saída legislativa. Né? No caso, o presidente do Senado Federal que fará a devida sanção e promulgação da lei, não mais o presidente da República. Certo? Vamos avançar. Na hipótese do veto ser mantido, o projeto será simplesmente arquivado. Tá? E, além do mais, se aplica o princípio da irrepetibilidade do artigo 67, e você não vai poder mais colocar aquele projeto de lei. Avançando. E, derrubado o veto e promulgação da lei, naturalmente, a correspondente lei, o ato normativo, poderá ser objeto de controle de constitucionalidade agora posterior. Então, se uma vez a lei for aprovada e colocada em prática, passando todos esses obstáculos de veto, sanção, veto, vai e volta e tal, uma vez aprovada, publicada e colocada em prática, agora só resta o quê? O Poder Judiciário. Né? E aí, através do controle posterior, o controle regressivo, como nós vimos no gráfico. Tá? O controle prévio preventivo de constitucionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário sobre PEC ou projeto de lei em trâmite na casa, ou seja, ele não está aprovado, ainda está em tramitação, é para buscar garantir ao parlamentar o respeito ao devido processo legislativo. Mas esse procedimento, você entrar com mandato de segurança para declarar a inconstitucionalidade de uma lei que ainda não foi nem aprovada, nem é lei, é projeto de lei, é muito debatido pelos doutrinadores. Ou seja, você vai declarar a inconstitucionalidade de um projeto de lei. Consegue compreender um nível de discussão que os doutrinadores estão agora? Possibilidade de se declarar inconstitucional um projeto de lei. Ou seja, o parlamentar percebeu que não está sendo observado o devido processo legislativo, então ele entra com um mandato de segurança. Um controle exercido pela via de exceção, via de defesa, ou seja, é um controle incidental. A legitimação para impetrar esse mandato de segurança é exclusiva do parlamentar. Tanto que se ele vier a perder o cargo, tá, o mandato de segurança perde a sua parte legítima. E a jurisprudência do STF já consolidou no sentido de negar a legitimidade da causa a terceiros que não tenham a condição específica de parlamentar. Ah, você quer entrar com mandato de segurança para barrar um projeto de lei que não está observando as regras constitucionais da sua elaboração, você tem que obrigatoriamente ser um parlamentar. Tá? Ah, mas eu sou um cidadão, a lei vai ser para mim. Não interessa. Porque cabe, o STF já entendeu que nesse caso, só quem poderá fazê-lo é um parlamentar. E a perda do cargo, tá, poderá
a perda superveniente de titularidade do mandato legislativo, ou seja, a perda do cargo, vai desqualificar a legitimação ativa e o mandato de segurança não vai poder continuar. Tá? Nos termos da jurisprudência do STF, o controle de constitucionalidade a ser exercido pelo Poder Judiciário durante o processo legislativo abrange somente a garantia de um processo em conformidade com a Constituição. O que vai fazer? É o STF que vai dizer assim, olha, o processo não está observando o que está na Constituição Federal. Volta e faça. Porque não tem como você aplicar os efeitos da inconstitucionalidade em algo que ainda não é lei. Né? Você não sabe, por exemplo, se esse projeto de lei, mesmo com a sua formalidade viciada, você não sabe se ele vai ser votado ou não. Se ele vai ser aprovado ou não, você não sabe. Então, por que aplicar efeitos de algo que não é nem lei? Tá? Não cabe, nesse tipo de situação, controle sobre aspectos discricionário, políticas, conteúdo. Não. Você vai analisar procedimento. Você não vai analisar conteúdo. Como é que você vai analisar conteúdo de uma lei que ainda não foi aprovada? Ela pode ser alterada. Tá? Ela pode ser alterada. Ou seja, em relação ao projeto de lei, o STF restringiu esse mandato de segurança de controle preventivo apenas para hipótese de violação ao devido processo legislativo. Não se admite a discussão sobre matéria. Nesse caso, em mandato de segurança, não se admite discussão sobre matéria. Se admite discussão somente sobre procedimentos. Tá? Procedimentos. Matéria não. Não se vai discutir matéria. Se vai discutir procedimentos. Tá? Discussão procedimental. Senhores, o controle posterior repressivo será realizado sobre a lei e não mais sobre o projeto de lei. Aí você já está no controle posterior. A lei já foi publicada, já está em vigor, agora você vai fazer o controle posterior. Bem? Então, os órgãos de controle vão verificar se a lei, o ato normativo, ou qualquer ato de caráter normativo possui esse tal vício formal, ou se possui vício no conteúdo, ou seja, como a gente já estudou, um vício material. Tá? E aí vai de acordo com o sistema de controle que cada estado adota. Pode ser político, pode ser jurisdicional, pode ser híbrido, como os dois. Né? Nós temos, por exemplo, controle político. Como é que funciona esse controle político de constitucionalidade? Em estados onde o controle é exercido por um órgão distinto dos três poderes, órgão esse garantidor de supremacia da Constituição, o sistema é comum em países da Europa. Temos aqui, em alguns lugares, o famoso Tribunal Constitucional. Portugal é um exemplo. E Espanha também. Esse controle cabe ao Tribunal Constitucional. É muito interessante, eu posso depois colocar para vocês. Nós tivemos, por exemplo, recente aqui em Portugal, a votação da lei da eutanásia, da legalização da eutanásia. E antes do presidente sancionar, ele pode remeter ao que chamam aqui de Tribunal Constitucional. E ele é meio que separado do Poder Judiciário. É como se fosse um STF fora do Judiciário. E ele está lá para proteger a Constituição. É bem interessante, eu posso trazer para vocês esse sistema. Então, o presidente pode lançar a mão e consultar sempre que quiser o Tribunal Constitucional e o Tribunal vai dar o parecer para saber se aquele dispositivo é ou não constitucional. É bem interessante e não faz parte propriamente dita do Poder Judiciário, apesar de levar o nome de tribunal. No Brasil, Barroso, Mito Barroso em seus livros, seus textos, sustenta que o veto do Executivo, um projeto de lei, entendendo que é inconstitucional, né, é um veto jurídico. E aí, a rejeição de projetos de leis na CCJ também é um controle político, né, feito por uma figura política. E aí nós temos o controle jurisdicional, ou seja, o controle político seria por uma figura política se aquele projeto de lei vai contra a Constituição. E em alguns países da Europa,
seria por um tribunal constitucional, como é um caso de Portugal. E ao controle jurisdicional. O nome já está dizendo, é um controle de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Os atos normativos, esse controle é feito pelo Poder Judiciário de forma concentrada ou difusa. No caso do direito brasileiro, é pelo STF e pelo TJ. Como assim pelo TJ? Nós vamos estudar lá na frente uma coisa chamada controle difuso de constitucionalidade. O controle difuso é feito por qualquer juiz ou qualquer tribunal do Poder Judiciário. O controle concentrado, que é muito mais amplo, é feito pelo STF. Tá? Ou seja, qualquer juiz pode admitir, tá, que foi violado uma Constituição, só que o alcance da decisão de um controle difuso é bem menor que o alcance de uma decisão de um controle concentrado. O controle difuso, por exemplo, você pode dizer que aquele ato é inconstitucional e a validade é para aquela decisão, para aquele ato. Já no STF, é uma aplicação erga omnes, leva a lei para o Senado, enfim, tem todo um procedimento para extirpar aquele dispositivo legal. Já o Poder Judiciário, no controle difuso, ele não tem essa capacidade, raríssimos casos, de chegar lá e retirar a aplicação da lei. Ele simplesmente aplica naquele caso em concreto, naquele caso que está julgando, naquele caso específico. O STF não. Então, o Brasil adotou o sistema judicional misto, porque é realizado pelo Poder Judiciário, por isso judicional, tanto na forma de concentrada, que é pelo STF, como com qualquer juiz ou tribunal, que é o controle difuso. Então, nós temos controle concentrado pelo STF e controle difuso por qualquer juiz ou tribunal. Um se aplica em abstrato e o outro em casos concretos específicos. Tá? E anotando que o controle difuso e concentrado são realizados com autonomia, não podem um condicionar a sua admissibilidade à inviolabilidade do outro. Tá? Se já houver decisão no controle concentrado, tá? Então vai ter repercussão sobre o controle difuso. Tá? Se uma já tem decisão no controle concentrado, o difuso vai puxar essa decisão e vai dizer, olha, o STF já decidiu pela inconstitucionalidade disso aqui. Tá? Tem no controle que chamamos de híbrido, uma mistura do político e do jurisdicional. Algumas normas são levadas ao controle perante o órgão distinto dos três poderes, enquanto outras são apreciadas pelo Poder Judiciário. Então, nós temos um controle político e um controle judiciário. Mas nós temos uma exceção à regra geral do controle jurisdicional posterior ou repressivo. E aqui eu vou pedir a sua atenção com relação a isso. Controle posterior ou repressivo, tá, no Brasil, por regra, é exercida pelo Poder Judiciário, de forma concentrada ou difusa, como eu já falei. A essa regra, no entanto, surgem exceções, destacando a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, tá? Através dos seus órgãos administrativos autônomos de controle, TCU, CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Tá? A primeira exceção à regra geral do controle posterior, difuso e concentrado, está prevista no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. Estabelece ser de competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que os exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, tá? Realizado através de decreto legislativo expedido pelo Congresso Nacional. Ou seja, não vai para o Judiciário, fica no Legislativo. O próprio Legislativo pode sustar os atos do Executivo. Em quais hipóteses isso pode acontecer? Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitam o poder de regulamentar, tá? E aí a gente já viu lá no Poder Executivo que é de competência exclusiva do Presidente da República. Nós vimos já nas aulas passadas, tá? Hipótese: o chefe do Executivo compete regulamentar uma lei expedida pelo Legislativo. E ele faz através de decreto presidencial. Se no momento em que ele estiver regulamentando, ele exacerbar, ele ultrapassar os limites definidos na lei,
ou seja, regulamentar a mais do que a lei permite, ele pode ser afastado, os seus termos e decisões vão ser afastadas pelo Poder Legislativo, tá? Por meio de um decreto legislativo. Coisa meio, digamos assim, não é muito comum de acontecer. Mas, digamos que há uma lei que precisa de regulamentação através de um decreto do Poder Executivo e o Executivo se, digamos assim, ultrapassa os limites da lei e acaba colocando alho onde tinha só bugalho, nunca entendi esse termo, mas é mais ou menos assim. Então, o Legislativo pode simplesmente tirar isso aí. Tá? B. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem os limites da delegação legislativa, como vamos estudar espécies normativas, não se preocupe. A Constituição atribuiu competência ao Presidente da República para elaborar leis delegadas, mediante delegação do Congresso Nacional. Então, nós temos as leis delegadas, que é uma delegação de competência do Legislativo ao Poder Executivo. No caso de elaboração de lei delegada pelo Presidente da República, que extrapole os limites da resolução, poderá o Congresso Nacional, utilizando-se ali de um decreto legislativo, sustar os efeitos. Sustar aquilo que não precisa sustar tudo. Não. Somente suspende, somente retira aquilo que exorbitou, aquilo que ultrapassou os limites. O resto permanece. Outra hipótese, tá? No artigo 62 da Constituição Federal, em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar as famosas medidas provisórias. E elas vão ter força de lei. E adotar medidas com força de lei e depois ele vai ter que, de imediato, submeter ao Congresso Nacional, Poder Legislativo. E aí é inconstitucional. Tá? O Congresso Nacional está realizando controle de constitucionalidade. Trata de uma exceção à regra. Tá? O Congresso pode sim entender que a medida provisória é inconstitucional e simplesmente não aprová-la. Tá? Simplesmente não aprová-la. E aí é um exercício de controle feito pelo Poder Legislativo. Então, muito cuidado com essas exceções. Nem todo controle posterior é feito pelo Poder Judiciário. Existem alguns que são feitos pelo Poder Legislativo. A medida provisória já tem força de lei, no momento em que ela é editada e publicada, ela já começa a ter vigência, salvo disposição em contrário na própria lei, ela pode ter um prazo de 10, 15 dias, e o Congresso pode decidir por simplesmente constitucionar a medida provisória. E aí, senhores, é possível fazer um controle posterior ou repressivo pelo Poder Executivo? Sim, é possível. Tá? O princípio da supremacia da Constituição produz efeitos irradiantes a todos os poderes da República. Deve cumprir as leis que coadunam com a sua Constituição Federal. Tá? Então, o Poder Executivo pode sim, tá, exigir o cumprimento da Constituição por parte do Poder Legislativo. Através de como? Vamos lá. Os órgãos administrativos. Então, vamos aqui a algumas perguntas para nos levar à reflexão, tá? Antes de passar para o próximo tema. Se os órgãos administrativos, como TCU, CNJ e o Conselho Nacional do Ministério Público, eles exercem controle de constitucionalidade? Então, essa é a pergunta. Órgãos administrativos autônomos de controle, TCU, CNJ, CNP, exercem controle de constitucionalidade? Bom, esses órgãos não exercem nem o controle concentrado, nem muito menos o controle difuso, nenhum dos dois. É começo de conversa. A atuação desses órgãos administrativos de controle é discutida pela doutrina e pela jurisprudência. Tá? E tem a seguinte orientação, vem causando muito debate na doutrina. O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis dos atos do poder público. Olha só. Tá? Embora os tribunais de contas não detenham de competência para declarar a inconstitucionalidade das leis ou dos atos normativos, em abstrato, porque isso aí é do STF, como eu falei lá atrás, em controle concentrado, poderão, no caso concreto, reconhecer desconformidade formal ou material de normas jurídicas incompatíveis com as manifestações da própria Constituição Federal. Os tribunais de contas
podem deixar de aplicar ato por considerá-lo inconstitucional ou sustar atos já praticados com base em leis que aflijam a Constituição Federal. Artigo 71, inciso 10. Tá? Isso é por via incidental, ou seja, em caso concreto. Ele não vai julgar de forma abstrata. Na verdade, nem o judiciário, os tribunais e juízes monocráticos podem fazer isso. Aplicar o controle concentrado é do STF. Então, o Tribunal de Contas ele pode desconsiderar, deixar de aplicar um ato se considerá-lo inconstitucional ou invalidar algum ato normativo, mas ele não vai poder fazer isso além do caso concreto que ele está trabalhando. Tá? Caso concreto. E aí vem Gilmar Mendes, tá? Ele foi ditado no ano de 63, ele fala que essa súmula foi ditada no ano de 63, na vigência ainda da Constituição de 46. E segundo Gilmar Mendes, ainda não existia qualquer forma de controle concentrado no Brasil. E nas palavras de Gilmar Mendes, ele diz: a própria evolução do sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, verificada desde então, está a demonstrar a necessidade de se reavaliar a subsistência da súmula 347, em face da ordem constitucional instaurada com a Constituição de 88. Ou seja, o que Gilmar Mendes quis dizer que, olha, essa história do TCU, fazer validação, controle meio que difuso, isso vem da Constituição anterior. Será que a súmula 347 foi recepcionada pela Constituição de 88? Né? E aí temos Pedro Lenza falando a possibilidade de afastar por inconstitucionalidade a aplicação de lei aproveitada como base de ato administrativo, objeto de um controle, determinando os órgãos submetidos a seu espaço de influência a observância desse entendimento, deve-se dar por ato expresso e formal tomado pela maioria absoluta dos membros do Conselho, ou seja, uma aplicação por analogia do artigo 97 da Constituição Federal. Tá? Então, os ditos órgãos administrativos autônomos, CNJ, CNMP e TCU, com sua função constitucional de controlar a validade dos atos administrativos, poderão afastar a aplicação de uma lei ou ato normativo que viole a Constituição. Mas, uma observação, isso não é controle de constitucionalidade, isso é simplesmente deixar afastar um ato, tá? Porque ele vai contra a Constituição. É simplesmente como, olha, eu não vou aceitar isso porque vai contra a Constituição, mas eu não estou exercendo controle de constitucionalidade, olha lá. Eu estou cumprindo a Constituição, é mais ou menos isso. Estou cumprindo a Constituição Federal, não estou fazendo análise de constitucionalidade, eu só estou dizendo que isso é contra e eu não vou fazê-lo, tá? Então, muito importante, eu coloquei aqui bem destacado para vocês. Não esquecerem. A distinção entre declaração de inconstitucionalidade da lei do ato normativo e não aplicar por ser inconstitucional. Prestem bem atenção. Existe uma grande diferença entre declarar a inconstitucionalidade e simplesmente não aplicar por ser inconstitucional. E o que os órgãos administrativos fazem é não aplicar por ser inconstitucional. Eles não estão exercendo controle de constitucionalidade, eles não estão analisando. Tá? E esses órgãos administrativos autônomos não fazem esse controle de constitucionalidade, eles não possuem essa função jurisdicional de fazer controle. Barroso já afirmou: quem quer que tenha que aplicar lei sem ser um órgão subalterno deve interpretar a Constituição. E, se entender que a lei é incompatível com a Constituição, tem que ter o poder de não aplicar. Porque se ele aplica, também estará violando a Constituição. Então, se o Tribunal de Contas decide aplicar, mesmo sabendo que é inconstitucional, ele também vai estar violando a Constituição Federal. Ele também vai estar violando a Constituição Federal. Tá? E aí nós temos o sistema e via de controle judicial. Nós temos aqui o sistema e vias. Temos o critério subjetivo orgânico, que vai se dividir em difuso e concentrado. O critério formal, esse aqui é pela via incidental ou pela via principal. Por que não é difuso e concentrado? Porque esses dois aqui precisam estar já da lei aprovada. Porque como é que você vai fazer um controle difuso por um tribunal se a lei ainda não foi aprovada? E como você vai fazer um controle concentrado de uma lei que ainda não foi aprovada?
porque o critério formal é quanto ao seu procedimento, e ele pode ser pela via incidental, ou seja, durante o processo, através, como já vimos ainda há pouco, do mandado de segurança por um parlamentar. Tá? O controle judicial de constitucionalidade poderá ser difuso ou concentrado. Como eu falei no começo, o sistema difuso é a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal, observando as regras dentro da sua competência, controlar a constitucionalidade. Tá? Ou seja, e controle concentrado, o nome já dá ideia, ou seja, concentra em um ou mais, né, órgão, e aí no caso trata-se de competência originária do STF. E do ponto de vista formal, o sistema poderá ser pela via incidental, né? Ou seja, vício de formalidade, vamos barrar lá durante o seu processo, lá no Congresso, ou pela via principal. Tá? No sistema de controle pela via incidental, ou seja, exceção e defesa, o controle será exercido como questão prejudicial e premissa. Tá? No sistema de controle pela via principal, abstrata, a análise da constitucionalidade da lei será objeto principal. Ou seja, na primeira, a gente analisa a constitucionalidade para saber se a ação está prejudicada ou não. Na segunda, ela é a ação. O que se analisa é a própria lei. No primeiro, o que se analisa é a aplicação. Aplica ou não. No segundo, o que se analisa é a própria lei. Ela é o objeto da ação. Ela é a personagem principal. Como exemplo do controle concentrado e incidental, cito aqui o artigo 102, inciso 1ª, linha D, que é de competência originária do STF processar e julgar o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas linhas acima, o mandado de segurança e o habeas corpus dos atos contra o presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Ou seja, cabe incidentalmente ao STF, tá? Vai julgar, processar e julgar. Além disso, também, se você pegar a Constituição e pegar a competência do STF, no artigo 102 você vai achar lá as ações diretas de constitucionalidade e ações indiretas de inconstitucionalidade. Bom, espero ter esclarecido para vocês, tá, sobre como funciona o controle, as suas modalidades. Não esqueçam que o controle difuso pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal, mas ele só aplica em caso concreto, e o controle concentrado pelo STF. Ainda existe a possibilidade de você ter controle prévio, né, ou posterior, e no Brasil você pode ter, segundo alguns doutrinadores, o controle pela via política, pela via judiciária, pela via mista. Temos também a possibilidade de mandado de segurança de um parlamentar para travar um procedimento legislativo irregular. E nós temos também a possibilidade de ter um veto jurídico, né, quando o presidente justifica que aquela lei é inconstitucional. Ou também temos a derrubada dos vetos, ou até o controle posterior de uma medida provisória feita pelo Poder Legislativo. Quaisquer dúvidas, vocês podem mandar mensagem no portal do aluno por aqui, que nós vamos responder. E a gente se vê até a nossa próxima aula.